Nós vamos agora ouvir a voz do profeta e logo em seguida nós estaremos orando juntos no altar e crendo na nossa bênção. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite ao ouvirmos Deus. E ficou assim mesmo. É bom estar aqui essa noite, irmão Whitson. E eu imagino que o irmão Madison esteja por aqui em algum lugar. Bem, estou contente por vê-lo novamente, irmão Madison. Eu perguntei para você ontem à noite. É tão bom, isso me faz sentir muito bem. Veja tantos o irmão Claire Hunting trazendo saudações do estrangeiro. Maravilhoso. Ontem à noite eu creio que David Duplessis, eu não vejo, pensei em dar uma olhada para ver se conseguia vê-lo, ali está ele. Eu creio que ele fez uma injustiça a essa congregação quando estávamos a caminho de casa. Entramos juntos no carro, eu olhei para baixo e eu disse, quase 10 horas, eu disse, irmão David, eu disse, eu acho que eu segurei aquele pessoal por muito tempo. Eu disse, irmão Branham, eu acho que aquelas pessoas sentem mais ou menos como eu sinto. Estamos cansados de ouvir sermõezinhos por pregadorzinhos para cristãozinhos. Então eu estou me sentindo a pregar 2 horas a mais essa noite. Não, eu vou deixar nos ir antes de dar uma hora. Mas eu costumava, até que eu parei, mas está bom para começar. Louvaríamos o Senhor a noite toda. É ruim que temos afastado disso, não é? Com certeza, irmão Solomon. E temos caído num sermão intelectual de 20 minutos. E eu me pergunto de onde veio tudo isso. Eu me pergunto se nós estamos tentando seguir demais esse padrão do mundo. Eu fico pensando se não entrou demais isso em nosso meio, porque deveríamos sair disso. Vocês sabem, eu amo sentar e cortar em pequenos pedaços, e comer e cortar. Eu estou à mesa, e na mesa do Senhor eu gosto de ficar por longo tempo. Nosso pastor outra noite pregou cerca de 45 minutos. Eu ouvi olhar no relógio e pensei, sim, irmão Neville, você está entrando nisso também. Veja, 45 minutos. Isso não é suficiente para começar. Nós deveríamos, eu estava ficando simplesmente interessante, chegando ao ponto que estava me sentindo muito bem, vocês sabem, então ele cortou a mensagem. Que vergonha. Mas agora, todo dia há um culto aqui, eu sei que vocês estão tendo momentos maravilhosos. Quantas pessoas aqui são de Ohio? Vamos ver suas mãos. Pessoas que não são de Ohio. Maravilhoso. Isso é bom. Eu acho que mais da metade da congregação é de fora do estado de Ohio. Certamente estamos felizes por ter vocês aqui. Nossa oração é que Deus multiplique suas bênçãos sobre vocês. Que possam ir para casa de volta aos seus estados de origem, regozijando, feliz, louvando ao Senhor. Agora, desejo ler essa noite uma escritura encontrada em Romanos capítulo 8. E vamos começar a ler aqui no versículo 11. No capítulo 9, melhor dizendo, vamos começar no versículo 10. E não apenas esta, mas também Rebeca, quando conheceu de Isaac, concebeu nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Gostaria de tomar um texto com umas 3 palavras: ouvindo, recebendo e agindo. Antes de aproximarmos a palavra, vamos inclinar a cabeça agora enquanto falamos um momento com o autor. Nosso gracioso Pai Celestial, te agradecemos esta noite por tudo que tens feito por nós.
pela sua bondade e tuas misericórdias abundantes que têm sido derramadas sobre nós pela tua graça. Não que tenhamos feito qualquer coisa para merecê-las, mas porque tu tens sido bom para conosco. Não olhasses para a nossa injustiça, mas nos destes medidas limitadas de tua graça. Nós agradecemos por isso. E enquanto estamos ouvindo esta noite, para colocarmos uma base de testemunho de médicos falando daqueles que iam morrer poucas semanas atrás, e agora todos no local foram curados. Médicos e enfermeiros enviando pedido de oração. Essa parte de orar por nós. Isso faz nosso coração sentir muito bem, Senhor. E oramos por aqueles médicos e enfermeiros que estão dispostos e reconhecendo que a mão de Deus se moveu quando eles a tinham dado como morta ou que iria morrer. E agora ele está vivo e bem. Vamos chegar a isso. Então, noite passada, por esse grande grupo de pessoas, marchando enfileiradas para o quarto para nascerem de novo do teu Espírito, ver pecadores de pé aqui no altar chorando, velhos e jovens. Isso tudo faz nossos corações felizes, além das palavras que expressar. Certamente tu ainda és o grande grupo, Senhor. Nós te pedimos esta noite que tu abençoes a leitura da palavra e possa nos dar o contexto deste texto. Permita que o Espírito Santo venha e interprete essa palavra em nosso coração. Que possamos agora baixar todas as cortinas ao nosso redor do mundo externo e viver com o nosso coração voltado para ti. Que nosso coração possa estar aberto, que a atuação do Espírito possa ser tão grande nesse edifício esta noite, a ponto dele se mover em cada fenda e canto do nosso coração, enchendo cada fibra que esteja limpa e pronta para ser cheia. Que tu possas curar cada pessoa doente aqui, salvar cada alma perdida e encher cada coração faminto com o Espírito Santo. Concede, Senhor, e inspira teus servos, os ministros, nossos bondosos e preciosos irmãos, os pastores do rebanho que tu chamaste e separaste, vidas dedicadas ao serviço. Rogamos por eles, Senhor, pois são homens que vão carregar os hospedeiros que vão tomar essas pessoas doentes de alma e corpo e continuar aplicando o azeite e vinho até que eles Foi dito na parábola que ele lhes deu 2 dinheiros que eram para salvação e cura, e disse: se houver alguma coisa a mais, eu pagarei quando vier. E se nos está faltando alguma coisa hoje, Senhor, sabemos, rogamos que o Espírito Santo nos dê essa noite isso não. Ajuda a nós, ministros, Senhor, para que possamos ser aptos a servir o teu povo com uma consciência pura e coração limpo. Concede, Pai. Pedimos isso humildemente em nome de teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O mundo hoje está sendo controlado por 2 grandes forças. 2 grandes forças religiosas que logo vem à cabeça a um confronto. Está bem representado em nossa leitura da Escritura hoje à noite dos 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó. E como eles representam essas 2 forças. E ambos vêm do mesmo pai, da mesma mãe. O santo que foi preordenado por Deus, Isaac, e foi dito por Deus a seu pai 25 anos antes que ele nascesse, que ele teria uma criança de uma mãe separada e consagrada, Rebeca, uma virgem.
E esses dois filhos estavam no mesmo ventre. Eles vieram ao mundo agitando e brigando, em guerra um com o outro. E eles estão em guerra um com o outro, desde então estarão até o fim do tempo. E o mundo está seriamente controlado esta noite por essas forças. Agora, as observações que eu tenho a fazer, algumas escrituras que tenho escritas aqui e assim por diante, quero que todos saibam que quando às vezes me refiro a uma condição de uma igreja, ou uma igreja internacional, algo assim, muitas vezes meus irmãos me entendem mal quando eu digo isso. And we find out that Esau truly represented the carnal believer. E eu não estou me referindo a homens crentes carnais. E nós descobrimos, como o mundo tem hoje, a maioria das pessoas não religiosos, que vão à igreja ou não, as mulheres que gostam de ir por ocasião, mostrar seu chapéu novo, e homens que gostam de vez em quando, vão para entreter. E eles foram aspergidos quando eram bebês, seus nomes foram colocados no livro da igreja, e eles são em propriedade da igreja. Eu nunca consegui aceitar isso. O homem não é propriedade da igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus. Filhos e filhas de Deus, nós pertencemos-lhe, porque somos comprados por um preço. E que preço precioso! O Filho de Deus. Mas Esaú representou bem aquele grupo de religiosos. Eu sou tão bom quanto o próximo, minha religião é tão boa quanto a sua. Estou muito satisfeito. Mas Jacó, seu irmão gêmeo, por eleição, que era por predestinação, pela presciência, veio ao mundo e foi um homem espiritual, para representar as pessoas espirituais. Amém. E ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. E se você entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Como Abel pode oferecer a Deus o sacrifício mais excelente que Caim, se não tivesse sido revelado a ele qual sacrifício era requerido, melhor dizendo, que sacrifício era requerido. Quando os discípulos foram interrogados, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro, sem hesitar, rompeu como um homem falando em línguas e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, pois carne e sangue não revelaram isso a você. Você nunca aprendeu através de nenhum plano de educação intelectual, mas meu Pai está no céu te revelou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, não sobre Pedro, nem sobre si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Isso mostrou que elas seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Então a igreja espiritual vai se mover direto para a eternidade, tão certo como há um Deus que ordenou que ela estivesse lá. Amém. Portanto, que satisfação isso nos dá, por saber que quando vocês são nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Agora, a Jacó significava muito para ele, mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou. E digo isso com toda a reverência. Seus filhos ainda desprezam. Isso é certo. Ele a desprezou. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu deveria receber o Espírito Santo?
sou tão bom quanto você. Minha religião é tão boa quanto a sua. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu sou tão bom quanto você. Vou à igreja, tenho meu nome no livro, eu sou fulano de tal. Isso é o que você é, mas o que você é diante de Deus, você tem que ser nascido de novo, com mentalidade espiritual. Então a primogenitura não significava nada para Esaú, ele desprezava. E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura é o Espírito Santo, sabemos disso. E o crente carnal a despreza. Ele diz, aqueles dias são passados. Não há mais tal coisa como receber o Espírito Santo. Isso foi lá atrás, no tempo dos apóstolos. Eu ouvi um grande homem afirmar certa vez em uma boa igreja. Ele disse que o Pentecostes foi apenas o andaime da construção. Ele disse, então, depois que o edifício está pronto, bem, não se necessita mais de andaime. Então, no final do culto, eu vim para apertar a mão desse grande homem. Eu disse, eu quero cumprimentá-lo por sua mensagem essa manhã, doutor. Eu disse, eu concordo com você que o Pentecostes foi o andaime. E quando estivermos construindo, nós ainda temos que ter o andaime. Isso é certo? O andaime é a última coisa a se tirar. Até você pôr o fim, a torre no topo, o ponto mais alto, você ainda tem que ter o andaime. Eu estou feliz essa noite por estar no andaime. Você não está? Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Agora, ele não se importava com nada mais exceto aquela primogenitura. Ele não se importava com o que lhe custasse. Se fosse um prato de lentilhas, ele estava feliz em devolvê-la para Esaú. Assim também é com qualquer homem ou mulher que foi ordenado para a vida eterna. Que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo para obter essa primogenitura. Você pode chamá-los do que você quiser. Você pode lhes dizer que eles perderam a cabeça, ficaram doidos, que eles são um bando de santos roladores. Eu não me importo do que você os chama, eles estão buscando a primogenitura. Isso significa mais do que qualquer outra coisa. Eles estão em busca dessa primogenitura. Não interessa como obtê-la. Estão prontos para obtê-la. Uma mente carnal quer que Deus dê essa primogenitura ao seu nível. Mas para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Não me importa o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dizer, como eu tenho que agir, a única coisa que eu a quero. Isso significa mais que minha popularidade. Isso significa mais que meu trabalho. Significa mais que minha mãe. Mais que minha mulher, mais que meus filhos, mais que todos os meus amigos que tenho. Deixe-me ter essa primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos. O que quer que Ele queira, se cair no poço, se falar em língua, se correr pelo edifício e agir como maníaco ou ficar de ponta cabeça, não me importa. Essa é a questão principal. Este é o ponto de vista espiritual. Eles querem a primogenitura. Então, logo eles a consigam, isso provoca a mesma reação que houve naquela família. Finalmente vai chegar a um ponto onde virá uma separação. Verdade. Um homem terá de obter, se ele obtém essa primogenitura, ele vai ter que se separar do mundo, exatamente. Verdade, Deus. Como Jacó teve que separar. Verdade. Meu Deus, às vezes significa caminhar sozinho. Mas se você realmente é sincero e realmente recebe o direito de primogenitura, você não se importa de caminhar sozinho. Seus vizinhos não te convidaram mais para o jantar. Se ninguém quiser ter mais nada com você, que diferença isso faz para você? Portanto que você tem o direito de primogenitura. Essa é a principal conquista de sua vida. Portanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que diferença isso faz? Desde que eu esteja no meu caminho para o céu, que diferença? Todos que estão nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
by the Spirit of God. Sons Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Sempre. walking Caminhando na bela luz da santidade. Aleluia. Limpeza. Amém. Mas Esaú, aquele direito de primogenitura, ele era carnal, como o mundo, então não fazia qualquer diferença para ele. Ele achava que era religioso, seu papai e mamãe eram religiosos, isso era bom o suficiente para ele. Então nós descobrimos que todo reavivamento que nasceu no mundo gerou gêmeos. Isso é certo. Todo reavivamento tem gêmeos. Eles têm um punhado ali que são crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Todo reavivamento produz isso. Um Esaú e um Jacó. E enquanto eles vão adiante, o que acontece é que o carnal começa a pensar, bem, essas pessoas estão ficando doidas. É melhor me separar deles. E eles voltam para a parte intelectual. Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do Espírito Santo, que vai obedecer o Espírito Santo sobre a plataforma, que vai pregar a palavra exatamente como ela é. Como João disse, põe o machado à raiz da árvore, deixa as lascas caírem, de onde tiverem caído a maioria das igrejas hoje, colocará aquilo para fora do púlpito. Isso é certo, virá uma separação. Sempre faz isso. Amém. Fez isso na era metodista, batista, fez isso na era pentecostal, vai fazer isso em toda a era. Amém. Uma vez, John Wesley, eu estava lendo um artigo sobre ele, que dizia que ele estava descendo por um pequeno caminho, e ele estava como que protestando contra a igreja anglicana, por seus pecados e as coisas que eles estavam fazendo, e eles o chamaram de louco. E todos que viverem piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Verdade. Você será desprezado e rejeitado. Verdade. Se eles chamaram o Senhor de casa de Beelzebul, quanto mais eles chamarão seus discípulos. Verdade. E havia um desses oficiais da igreja anglicana, um homem enorme, viu João vindo. Ele era um homem pequeno, João. Então esse grande sujeito, por si próprio, simplesmente bloqueou o caminho. E o senhor Wesley caminhou até perto dele e não conseguiu passar por ele. E disse, com licença, senhor, você poderia chegar para o lado para que eu possa passar? O homem respondeu, nunca saio do caminho para um tolo. O senhor Wesley educadamente tirou o chapéu, contornou e disse, eu sempre saio. Oh, glória. Então eu acho que esse é o assunto. Aleluia. Ele sempre sai. Verdade. Agora, essas diferenças sempre têm existido desde Caim e Abel. Caim e Abel, os primeiros seres humanos que produziram vida na terra. Adão e Eva trouxeram dois, um de um tipo e outro de outro. Houve Caim e Abel, houve Esaú e Jacó. Houve, ao longo de toda a linha, sempre houve isso, dois espíritos guerreando, um contra o outro, nas igrejas. Nós tivemos bastante disso. E sempre chegou a um ponto onde teve que ter um tempo de separação. Oh, glória. Abraão e Ló saíram para encontrar a cidade cujo construtor e criador era Deus. Ló era um personagem carnal. E enfim chegou um ponto em que Abraão e Ló tiveram que ser separados antes que eles Abraão pudesse obter a promessa. Eles tinham que se separar um do outro. Verdade. Algum deles tem 2 ou 3 entre pentecostais. Como hoje temos que separar das coisas do mundo. Vocês têm que andar como cristão. Amém. Eu realmente creio em cristãos tendo companheirismo com cristãos. Amém. Sim, Senhor. Vocês não podem andar junto a menos que estejam em acordo. Verdade. E você concorda em primeiro lugar com Cristo. Todo homem que concorda com Cristo vai concordar com você. Amém. E Abraão e Ló tinham que se separar antes que Deus pudesse abençoar Abraão. E Ló, você notou sua condição carnal? Ainda como um membro morno da igreja. Ele sabia que Abraão estava vivendo lá em cima em uma tenda, mas você percebeu, sua religião
era tão correta que Ló nem pediu ao anjo, deixe-me ir para cima como Abraão, meu tio, mas ele disse, há uma pequena cidade lá embaixo, deixe-me ir para lá. Ele ainda não queria ter nada a ver com Abraão. Verdade. Vê, é desse jeito que é hoje, não importa o que você faça. O carnal não consegue se associar com o espiritual. Não consegue fazer o aliado se misturarem. Isso não vai acontecer. Portanto, a igreja precisa de uma boa limpeza. Nós precisamos hoje de reavivamentos à moda antiga. Alguns reavivamentos varredores. Algum poder do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam dispostos a abandonar tudo nesse mundo, a queimar cada ponte atrás disso. Precisamos tomar o mundo hoje, nós ministros, como velhos noruegueses costumavam tomar o país. Quando eles entravam no navio, eles atingiam a costa e tiravam fogo no navio. E o queimavam atrás de si. Eles não tinham como escapar. É assim que devemos fazer. Queimar toda a ponte, toda a fogo desses caras. Abandonar tudo pelo reino de Deus. Amém. E continuar seguindo adiante. Amém. Não há lugar de parada. Não há lugar de se comprometer. Verdade. Deus não gosta de comprometedores. Amém. Deus não quer que sua igreja se pareça com o mundo. Amém. Ele não quer atuando como o mundo. Não quer nada como o mundo. Verdade. Apenas pregar o evangelho ao mundo. E chamar aqueles que Deus quer. Amém. Deus quer separadores. Amém. A igreja quer misturadores. Verdade. Eles querem um pastor que não vai ser tão duro com eles. Eles dizer coisas boas e que não vá tão fundo. Eles arranquem o couro fora. Irmão, é disso que nós precisamos. Amém. Aqui algumas semanas atrás, num lugar, eu tive uma visão. E havia um pequeno gatinho deitado num travesseiro. E eu estava alisando assim. E ele estava apenas ronronando e eu percebi acima dele que ele tinha um nome. Eu pensei que ele fosse o camaradinho mais fofo. E ele só estava ronronando como se estivesse dormindo. O Espírito disse, alise de volta para o outro lado uma vez. Quando eu passei a mão para o outro lado, todo bufar e berrar que você já ouviu, aqueles olhos verdes brilhando, ele era o monstro de aparência mais horrível que eu já vi. Contanto que você deixa as pessoas irem por qualquer caminho, eles vão te dar uma planta de gato, certo? Mas quando chega a um ponto, nós não precisamos disso. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. De volta no edifício. A vida ressurreta de Jesus Cristo, que nos limpa, nos torna novas criaturas. Nós precisamos de vinhos fortes, não de ervas. Isso é para bebês. Nossa mamãe costumava dar essas crianças, eu acho, um tipo de erva quando eles tinham dor de barriga. A igreja tem mais do que dor de barriga. Isso é anemia. Nós precisamos de uma transfusão de sangue. O poder do Espírito Santo para limpar o mundo da igreja, da vida de pecado. Mulheres, homens, professando o cristianismo, indo a danças, grandes festas mundanas, apostando, fumando, dançando, mulheres cortando seus cabelos, usando shorts, calças, todo tipo de coisa e assim, e se chamando de cristãos. Há uma fraqueza em algum lugar, mas não está no poder de Deus. Ou está em seu culto, ou em você, ou um deles. Isso é verdade? Precisamos de uma limpeza, o carnal sempre. Claro, é uma luta difícil. Mas eu creio que se você for ordenado à vida eterna, todos que o Pai me deu virão a mim. Agora você diz, bem, estou tão bom quanto você, mas irmão, você vai ser julgado pelas obras que você fez. Elas provam quem você é. Um homem me disse há algum tempo atrás, se eu for julgado pela minha fé, eu estou salvo. Se eu for julgado pelas minhas obras, estou perdido. Eu disse, suas obras provam sua fé. Certo? Se você ama o Senhor, você vai bem com tudo que Deus diz. E você vai ficar exatamente com isso. A mente carnal vai dizer a palavra de Deus. Aquele ministro bem treinado intelectualmente vai dizer, agora vejam, filhos, isso é fanatismo, não creio nisso, não tem nada disso, não acreditem nisso.
Isso é realmente planta. Agora eu lhes dizendo que isso vai fazê-los dormir, mas o verdadeiro servo de Deus vai arrancar essa casca para fora de você. Sim, Senhor, vai sacudir com a palavra de Deus, vai te dizer o que é certo e o que é errado. Se ele não fizer, eu não daria um centavo pela pregação dele. Isso é exatamente certo. Qualquer homem que tenha medo de perder seu ticket de refeição ou alguma outra coisa que não vai deixá-los posicionar, dizer a verdade da palavra de Deus, que ele precisa entrar numa reunião pentecostal alguma hora, tem que cuidar dele chinelo pentecostal. Isso vai cuidar dele. Isso parece com algum daqueles homens que tiveram de abandonar tudo que eles tinham para andar com o Senhor. Mas o que foi isso? Eles foram ordenados por Deus. Eles não suportavam o que tinham de deixar. Metodistas, batistas, presbiterianos, em todo lugar estão saindo. David Duplessis pode te falar essas coisas melhor do que eu, ele está mais familiarizado. Ele vai te dizer suas mensagens que isso é uma coisa tremenda. O irmão Duplessis é bem conhecido em todo lugar, em todos os grupos intelectuais. E Deus, nesses últimos dias, está chamando essas pessoas para fora. Metodistas, batistas, presbiterianos. Deixe-me dizer, amigos pentecostais, é melhor vocês se prepararem. Pois mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus vai se mover. Ele vai ter uma igreja sem mancha nem dúvida. Ele vai ter algo onde ele possa pôr suas mãos e dizer: esses são meus. Essa é a minha igreja, esse é o meu povo. Vocês ouviram, meu povo, como ele disse, não há ninguém como eles na terra, eles são perfeitos. Certamente, eles vivem por mim. Eles não se importam com as coisas do mundo, eles resolveram isso há muito tempo atrás. Posso dizer isso aqui, vai, ele irá, vem, ele vem. Sabe, não? Você não pode ter isso, você não pode entender isso enquanto não lhe for revelado. A coisa toda está edificada sobre revelações espirituais. Você tem que ouvir. Então reconhecer e depois agir. É revelado a uns e aos outros não. O homem pode ler Jesus Cristo mesmo ontem ou eternamente. A mente carnal diz bem, de certa forma ele é. A mente espiritual diz de todas as maneiras ele é. Jesus deu uma comissão, vão a todo mundo, pega o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que creem. A mente carnal diz isso para os apóstolos, a mente espiritual dirá, ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. A todo mundo eu sou parte disso. Sim. Seu povo são pessoas peculiares, pessoas espirituais, pessoas separadas. Sua igreja. A própria palavra igreja significa chamados para fora. Deus chamou sua igreja para fora. Significa chamados para fora do mundo. Não ficarem mais com o mundo. Separe-te das coisas do mundo, a Bíblia diz. Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Não importa como o membro da igreja seja, isso tem nada a ver. Ainda que o homem deva permanecer na igreja. As mulheres devam permanecer na igreja, crianças, todos devemos permanecer na igreja, mas também nós temos que estar na igreja do primogênito. Ser nascidos na igreja de Deus. Agora, descobrimos que essas revelações vêm e um homem as ouve. Ele reconhece que é Deus, então ele age de acordo com elas. A mente carnal ouve e diz: tolice, se afasta delas. Agora pode imaginar lá atrás nos tempos da Bíblia, quando Noé estava fora com os seus campos um dia, ele era um fazendeiro. E ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus disse: vai haver chuva. Ela vai cobrir toda a terra, vou destruir toda a perversidade desse mundo. Isso tem que chegar ao fim. Você pode imaginar Noé subir e dizendo: bem, talvez seja melhor eu construir uma arca para mim, porque talvez chova. Não, a palavra de Deus lhe foi revelada. Bem, se ele tivesse tomado desse jeito, o primeiro esclarecedor que passasse dissesse: bem, olha para esse velho sendo rolador, ele teria jogado tudo para o alto e dito: bem, vamos parar. É desse jeito que as pessoas fazem quando você diz: eu comecei, o diabo me fez voltar atrás. O diabo não fez isso, você fez isso mesmo. Todo aquele que vem a Deus tem que ser tentado e provado. Ele certamente tem que ser. O verdadeiro crente ouviu a palavra de Deus, ele reconheceu que era a palavra de Deus, ele vai agir de acordo com ela. Agora, Noé, certamente não. Os carnecedores passaram e zombavam dele. Ele martelou aquela velha arca, porque ele estava certo de que era a palavra de Deus que ele tinha ouvido. Ele reconheceu que ele era Deus. E ele agiu sobre ela, estava agindo, isso veio acontecer, porque Deus assim disse. Certamente. Podemos imaginar Moisés.
Você pode imaginar Moisés lá dizendo, bem, eu vou te dizer, eu creio que agora vou descer ao Egito novamente, onde eu falei uma vez, estudei bastante psicologia, eu creio que eu poderia realmente usá-la no velho faraó. Eu creio que poderia tomar outra graduação. Creio que se eu apenas tivesse algum lugar onde eu pudesse consegui-la, poderia te dar outra graduação, talvez bacharelado em artes, doutorado, alguma outra coisa. Eles talvez me dessem alguma outra coisa. Você pode imaginar Moisés dizendo isso, condições intelectuais não tinham metido em problema para começo de conversa, mas o problema disso é que hoje a igreja está caindo nessa condição, a mente carnal. Você sabia que Moisés era um missionário? E você sabe, muitas igrejas, eu acabei de ouvir que antes de um missionário ir, antes da igreja enviar, deverá ser examinado por um psiquiatra para ver se ele tem poder mental suficiente, para ver se os poderes estão bem, as atitudes mentais, antes que ele possa ir. Você pode imaginar Moisés dizendo, é melhor eu descer aqui em algum lugar e encontrar um psiquiatra para descobrir se eu tenho os poderes mentais certos para descer ao Egito ou não. Deixe-me dizer, isso não é apenas lá longe no mundo da igreja nominal, isso é em Pentecostes. Você pode imaginar Moisés tendo que ter parado diante de um psiquiatra para descobrir se ele era ou não apto para descer e tomar o Egito depois de ter ouvido a voz de Deus? Não, Senhor! Nenhum homem tem que fazer isso. Psiquiatras não chamam homens, Deus chama os homens. O Espírito Santo é o que envia homens. Quando a igreja chega nesse ponto, está miseravelmente apóstata. Sim, Senhor. Mas eles estarão daquele jeito. Eles são intelectuais. Deus chama um homem e faz ele missionário. A Bíblia diz que a primeira coisa são os apóstolos. Esses são missionários. A segunda coisa são profetas, mestres, pastores, evangelistas, assim por diante. Deus colocou na igreja. Não na associação médica, mas o Espírito Santo de Deus. Missionários e profetas, pastores, mestres, evangelistas. Deus colocou na igreja. Eles não tiveram de parar diante de alguém, de qualquer psiquiatra, nunca tiveram, nunca terão. Deus dá uma mensagem ao homem, ele a ouve. Ele reconhece que ela é Deus, então ele age de acordo com ela. Não é da conta de ninguém mais, é da conta dele. Deus enviou em negócios de Deus. Ele está nos negócios do rei. E tudo deve haver espaço para o rei, isso é certo. Não dá. Dá dor até de parar de ouvir, né? Isso é maravilhoso. O que nós já temos ouvido nesta noite já é um trovão, irmãos. É uma coisa interessante. Quanto mais eu ouço o profeta, mais eu me identifico com a mensagem. Não é verdade? Quanto mais você ouve, mais lê, mais você se identifica com a mensagem. Com a mensagem. Isso é tremendo. E ela veio para isso mesmo, né? Para identificar os verdadeiros eleitos, filhos de Deus, como nós acabamos de ouvir o nosso profeta nos dizer. Nós vamos passar pelo momento de oração agora, irmãos, somente lembrando aqui alguns destaques. O homem é propriedade de Deus. Amém. O homem é propriedade de Deus. Você, eu somos propriedade de Deus. O homem espiritual representa um povo espiritual. Isso é tremendo. E a revelação, ela é espiritual. Primogenitura é o Espírito Santo. Amém. E o crente carnal despreza isso. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de quem está desprezando essa primogenitura que nós temos recebido. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Isso é tremendo. Amém. Coisas que nós ouvimos, dentre tantas outras bênçãos que ouvimos já nesta noite. A irmã Raquel pode solar? A irmã Raquel, aqui nós vamos já passar pelo momento de oração. Você pode colocar também o seu pedido aqui no altar. Se você vê enfermo, você não é obrigado a voltar enfermo para casa. Você pode voltar curado. Amém. Crendo no poder miraculoso de Deus. Se você vê com um problema, você não é obrigado a voltar para casa com esse problema. Se você veio aprisionada por algo, por alguma coisa deste mundo, você não é obrigado a voltar com isso para casa. Nós podemos voltar libertos nesta noite. Glória a Deus. O altar está à disposição dos irmãos. Venha ao altar, ajoelhe-se e receba a sua bênção. Todos nós vamos estar orando
não haverá ninguém orando aqui no microfone. Nós vamos orar todos juntos e crer que a bênção vai acontecer já em nossas vidas. Glória a Deus.